E aí, pessoal, beleza? Robson aqui voltando para nossa continuação do curso Conhecendo a Golang. É, Nossa aula 2 aqui, poderia até chamar de aula um, né? Já que a gente deixa a aula 2 mesmo. Na aula passada a gente foi mais uma introdução, né? Uma apresentação da linguagem, histórico, alguns recursos da linguagem e tal. E hoje a gente vai começar a programar alguma coisa, digamos, né? Escrever alguns códigos. Então tô usando aqui o VS Code, mas como eu falei na aula passada, você pode continuar usando o Playground, não tem problema nenhum. Você vai conseguir rodar os códigos aqui tranquilo, né? Eu resolvi usar aqui o VS Code porque tem alguns recursos, né, interessantes, né? Vou mostrar aqui um pouco como que compila, como que faz o build, né, de um programa Go. Então, aqui eu não iria conseguir mostrar isso, então resolvi usar o VS Code, né? Eu não vou entrar muito em detalhes de como configura o VS Code aqui, sei lá, de repente em alguma aula futura aí a gente possa tirar uma aulazinha extra aí só para mostrar esse detalhe. Mas, assim, para quem já usa o VS Code é bem tranquilo, é basicamente instalar aqui uma extensão, a extensão do Golang. E aí ele fica com suporte, né? Isso assim, eu tô contando que você já está com o Go instalado, né? Configurado lá, exportado no path, para que possa usar dessa forma. Então vamos lá, vou usar o VS Code, né? Como eu falei, eu consigo ter esse recurso, né? Além de consigo ter uma visualização melhor da sintaxe, né? Aqui, né? Coloração e tal, então achei interessante usar aqui o VS Code. Mas fique à vontade aí para continuar lá no Playground ou instalar aí o VS Code. Bom, o que que a gente vai ver hoje, né? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui na Standard Library. Como eu falei, o Go ele vem com algumas bibliotecas, algumas funcionalidades já na lib padrão, né? Assim que você instala a linguagem, já vem com bastante coisa ali por padrão. Você não precisa instalar muitos pacotes externos, né? E aí, uma dessas funções, digamos assim, é a standard formatting, né? Então, vamos abrir aqui o pacote, que é esse aqui, o pacote FMT. Então, a gente vai ver hoje aqui como usar esse pacote, né? Como usar as, as funções desse pacote, né? Então, ele fala aqui, ó, o pacote FMT implementa o formato de I/O com funções análogas ao C printf e scanf. Então, para quem veio aí do C, para quem veio do Java aí é o System Out Println lá que tem, né? Tem o printf também no Java. Então é isso. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu vou criar aqui um programa, né? Um arquivo. Vou chamar de main.go. Tô chamando aqui de main porque, como eu falei, é o pacote principal do Go. E aí, na aula passada, a gente viu as três partes que compõem um arquivo Go, né? Então, a primeira, que é obrigatória, é o pacote, né? O pacote é obrigatório. E aí, o nome do pacote, no nosso caso aqui, vai ser main, porque ele está no pacote main, né? Quando você não tem nenhum pacote, isso quer dizer que o pacote é o main. Então, é obrigatório. Depois do pacote, a gente pode fazer imports. Então, a gente vai usar a lib fmt. Então, a gente vai importar ela aqui. E a terceira parte são as funções. Então, eu vou criar aqui a função principal do Go é a função main, né? Então, eu preciso obrigatoriamente ter uma função main para que eu consiga rodar esse programa. Então, eu vou criar aqui func main, tem parâmetros, e é isso. Observe que o VS Code aqui
reclamando, digamos assim, né? Desse import que eu fiz. Isso porque o Go, como eu falei, ele tem um formatador padrão, né? Então, quando ele vai fazer o build dos programas, ele roda esse formatador. E aí o Go, aí vem a primeira característica do Go, que é diferente das outras linguagens, tá? O Go, ele não permite que você compile código com programas com códigos sem uso, tá? Então, sei lá, às vezes a gente está programando ali, coloca uma variável temporária para fazer alguma coisa e depois esquece ela lá, ou um import. E aí aquilo ali fica, né? E fica lá no código e tal. Tem ideia que aponta, né? Que aquilo ali não está sendo usado, mas o programa compila normalmente, né? Então, por exemplo, no Java lá, se você deixar o import lá que não está sendo usado, o programa compila tranquilamente, mas você não consegue, no Go, você não consegue compilar um programa que tenha coisas não usadas, né? Então, como eu estou usando aqui a extensão, né? Se eu salvar esse programa aqui, ó, ele vai apagar para mim, né? Porque ele vai entender que, bom, você criou você usou esse import, mas não tá, você importou esse pacote, mas não está usando, então eu vou apagar. Porque se você não apagar, você vai, você não vai conseguir compilar, né? Isso é uma coisa da linguagem Go. Bom, mas eu vou voltar aqui porque a gente vai usar sim. Então a gente vai usar essas três funções aqui do pacote FMT. Então, uma vez a gente importado aqui, a gente consegue chamar as funções a partir do nome do pacote. Então, a primeira que eu vou usar aqui vai ser o pacote, aliás, a função print. A função print, ela imprime o conteúdo que for passado aqui para ela no console, né? Como todas as funções de print aqui do pacote FMT. Então, se eu colocar aqui hello world, salvar, agora a gente vai ver isso aqui sendo impresso na tela. Bom, mas antes de mostrar isso, eu quero falar que no Go você pode fazer o build, você pode rodar, né, e você pode executar e você pode usar três comandos, né, para rodar um programa em Go. Quando a gente usa o build, então se eu fizer aqui go build main.go, que é o arquivo que eu quero gerar, quando eu rodo esse programa, né, quando eu rodo esse comando, observe que ele criou aqui um arquivo. Esse arquivo é um arquivo binário, né? Ele está aqui verdinho, né? Isso quer dizer que eu posso executá-lo. Por quê? Porque o Go, quando eu faço build, eu falei na lição passada, que ele gera um executável na plataforma alvo, né? E aí esse executável ele tem tudo que precisa para ser executado ali naquela plataforma. Então eu consigo pegar esse arquivo aqui, por exemplo, e executar ele dessa forma. Então se eu rodar aqui, ó, ele vai imprimir na tela o Hello World, né, que eu coloquei aqui. Então essa é uma opção, né? Só que imagina que você está desenvolvendo, você não vai querer ficar toda hora fazendo build e executando o main, né? E executando o programa. Então, o natural é você rodar o programa normalmente, né? E ver os erros, etc. Para isso, o Go tem um outro comando, né? Se você rodar só Go aqui, ele vai mostrar todos os comandos que existem, né? Então, tá aqui o build que a gente usou, né? Install que a gente vai usar. E aí tem esse Go Run, né? Esse Go Run ele, como está dizendo aqui, ó, ele compila e roda um programa Go.
como é isso? Então, ao invés de eu fazer o build, né, compilar para depois executar, eu posso em um só comando, go run, fazer as duas coisas. Então, se eu executar aqui, observe que ele mostrou o mesmo resultado, né? Então, o que que ele fez aqui? Ele compilou, gerou o build e executou, né? Ele faz isso, ele joga lá no arquivo temporário. Então, isso aqui ajuda bastante no desenvolvimento, tá? Então, a gente vai ficar usando esse comando aqui por enquanto. Bom, é, a função print ela faz isso, né? Basicamente mostra o texto que você colocar aqui. Uma outra função também é o print ln. O print ln é igual ao print. Qual é a diferença? Como o próprio nome sugere, ele coloca uma quebra de linha após o comando, né? Então, se eu rodar aqui, é a mesma saída, só que com a linha em branco após a execução. Certo? Bom, o printf. O printf a gente vai ver, vocês vão notar que ele é bastante utilizado em Go, né? Por quê? Porque ele permite que eu faça a formatação da string, né? Então, é usado de forma bastante grande, assim, digamos, na linguagem Go. Muitas funções vão precisar dele para formatar strings, né? Tem outros comandos para isso também, né? O printf, na verdade, ele vai jogar na tela, né? Mas a gente vai ver futuramente que tem comandos também que faz essa formatação, mas ao invés de jogar na tela, ele devolve a string formatada. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes aqui por enquanto. Então, o printf, ele é bem parecido, eu posso usar dessa forma aqui. Ele vai imprimir do mesmo jeito, né? Note que ele não quebra a linha. Então, isso aí já é a primeira diferença dele. Eu posso quebrar essa linha. Então, eu posso colocar aqui no final um barra N, que é um conjunto de símbolos aí, de caracteres especiais, para a gente fazer quebra de linha, tabulação, espaçamento, etc, né? Isso aqui é bastante comum também em várias linguagens. Bom, mas a vantagem do printf não é só essa, né? O printf, como a gente pode ver aqui na formatação, ele tem aqui o que ele chama de verbos, né? Então eu coloco esse símbolo aqui, né? E aí ele tem vários, né? De uso geral, para booleano, para inteiros. Como a gente não vai entrar ainda em tipos hoje, né? A gente vai ver mais o básico, então não vou adentrar aqui em todos esses detalhes. Depois a gente vai ver com mais calma quando estiver vendo tipagem e tal, certo? Por enquanto vamos ficar aqui só na string mesmo, né? Que é o... Cadê? Isso, string aqui. Então eu posso usar o %v ou o %s. Então, o que que eu posso fazer, né? Então vou quebrar aqui esse comando, vamos dizer que eu tenho a hello, e aí eu uso aqui, ó, o %s, e aí note que ele está falando, né, que como eu coloquei aqui um %s, ele espera um argumento. Esse argumento eu passo, coloco uma vírgula e passo aqui como uma string também. Então eu posso colocar aqui, ó, world e salvo, né? E aí quando eu rodar, ó, ele concatenou, digamos. Na verdade não concatenou, ele formatou, né? Ele substituiu esse %s, que é um argumento, pelo argumento passado. Posso colocar vários, né? Então, posso colocar aqui outro, né? Ele já está pedindo aqui, ó, o segundo. E eu coloco outra vírgula e, por exemplo, go. Então aí quando eu rodar, agora ele imprime aí as três palavras, né?
Então o printf é dessa maneira que a gente usa, então é bem tranquilo. Tá passando uma ambulância aqui, por favor, ignore. Bom, então é isso. Vamos passar aqui pro próximo assunto, né? Que seriam os operadores, né? Go tem operadores como a maioria das linguagens, né? Então, é igual isso daqui. Então, tem um mais para adição, menos para subtração, barra para divisão, asterisco para multiplicação e o percent para o resto, né? O mod, né? Como a gente costuma falar. Então, vamos usar aqui o printf para fazer algumas operações matemáticas, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma adição, né? Então, sei lá, 2 mais 5 é igual a. Vou usar aqui o V, né? E aí aqui eu coloco 2 mais 5. Então eu fiz uma operação aqui, né? Estou usando o formatador para ficar nesse padrão que eu quero. Ele vai pegar esse resultado e vai substituir aqui. Então quando eu executar, né? Ele mostrou aqui o resultado da operação e a formatação que eu coloquei. Vou colocar aqui um barra N só para ficar legal. E aí vou só trocando aqui para a gente ver as operações matemáticas, né? Então eu vou fazer aqui 8 menos 3, vou rodar, beleza. A multiplicação, vou usar o mesmo valor, beleza, multiplicação. A divisão, ops, a, a divisão, aqui, tudo bem. E por último, o módulo, que é a diferença, né? Então vou colocar aqui um 3, né? Sim, porque como esse caractere aqui ele é usado para fazer esses verbos, né? Então ele está reclamando aqui que não reconhece isso aqui como sendo um. Então para fazer o escape, né? Eu posso dobrar aqui. Se quiser, eu posso colocar assim molde e tal. Deixar assim para. Então dessa forma eu faço o escape aqui, né? Então ele mostra dessa maneira. Certo? Então só coloquei errado aqui, deixa eu só corrigir. Pronto, então 8 dividido por 3, né? O resto é 2, né? Então, esse operador serve para isso. Bom, bem simples, né? Operadores, não tem. Para quem já programa, né? Não tem mistério, não. Bom, declaração de variáveis e constantes, né? Go, obviamente, eu consigo declarar variáveis, né? Então, por exemplo, primeiro vamos ver como que usa a constante, né? Eu posso criar aqui uma constante, chamar aqui de A e vou colocar o valor de 10. Então, isso aqui é uma constante, usando a palavra reservada const. Então, eu consigo usar essa constante, por exemplo, aqui no meu programa, né? Vou colocar aqui A. Então, aqui vai ser 2 mais 10. Bom, eu posso colocar aqui também, né? E aí eu coloco aqui A. Pronto, ficar tudo certinho. Então, tá aqui, né? Fez o uso lá da constante, né? Se eu tentar reatribuir aqui o valor da constante, obviamente vai dar erro, né? Não posso colocar. Como é que fala isso? Não posso alterar o valor de uma constante, né? Uma vez que ela foi declarada aqui, eu não posso alterar, né? Eu posso criar outra aqui. Bom, mas não era a constante que eu ia criar aqui.
E aí eu posso criar também variáveis, né? Que aí eu posso mudar o valor delas. Então eu vou criar aqui uma variável chamada b e vou colocar o valor 5. É, observe, né, que ele já deixou vermelho aqui, né? É aquilo que eu falei, né? Ó, B é declarado, mas não está sendo usado. Então, se eu salvar, ele me desmentiu aqui, mas se eu rodar esse programa, é, é porque o VS Code ele não apaga declaração de variável, né? Acho que ele sabe que pode ser prejudicial para o programador, né? Então, mas de qualquer maneira, ó, se eu tentar rodar o programa, ele não vai compilar. Ele vai dizer que B foi declarado, mas não utilizado. Então, eu não posso ter uma constante, eu não posso ter nenhum tipo de variável ou import sem uso, porque senão o Go não deixa eu rodar o programa. Então, vou pegar para rodar. Então, vou vir aqui, fazer a mesma coisa, né? Vou usar essa variável aqui, B, certo? Vou aqui também é B. Se eu rodar agora, né, ó. Aqui usa, ops, aqui na verdade. 8 menos o valor de B, né? E aí eu posso, diferente de uma constante, eu posso mudar o valor, né? Posso chegar aqui e dizer que não, B é 300. E aí quando eu rodar o programa, ele vai rodar com, ele vai trocar o valor ali daquela variável. Então, variável é basicamente isso. Uma coisa legal do Go, eu posso declarar várias constantes ou várias variáveis na mesma linha, né? Então eu posso colocar aqui A, B, C, né? 10, 15, 20. Posso fazer isso. É, eu posso também fazer isso com variáveis, né? Então, D, E, F, 5, 6, 8. Né? Posso fazer isso aqui numa mesma linha. Isso aqui é uma coisa da linguagem. Eu posso ainda fazer isso daqui. É, colocar em várias linhas. Deixa eu ver se é dessa forma aqui. É igual. Posso fazer dessa forma. Ele está reclamando pela mesma razão que eu falei, né? Como a variável está sendo declarada, mas não está sendo usada, mas tá correto isso. Deixa só eu. Vou colocar aqui para a gente ver que tá ok, certo? Ó, tá reclamando de B aqui, vou colocar B. Então, observe que ele permite essa sintaxe aqui, né? Onde eu posso colocar o parênteses e colocar minhas diversas variáveis, né? Não precisa de vírgula, né? É, o Go, ele... Não falei isso ainda, mas você pode usar o ponto e vírgula, mas ele não é obrigatório. E quando você compila, ele tira. Né? Então, você pode... Na verdade, ninguém usa, né? Então, não é uma boa prática. Mas vai ter situações em que vai ser necessário usar, né? Quando você tem ali comandos na mesma linha e tal. Mas para 99,999 dos cenários, você não precisa usar o ponto e vírgula no final. Embora, se você usar, não tem problema nenhum. Go não vai reclamar. Certo? Então é isso, declaração de variáveis. E para finalizar essa aula, que eu esperava que ficasse mais curta, mas acabou ficando longa também. Mas vamos lá. A gente vai usar um outro pacote, que é esse pacote aqui, math/rand, que é um pacote para geração de números aleatórios. Né? Aqui é a documentação dele, é bem simples. Ele tem essa função inttn, que recebe um inteiro, e ele gera um número aleatório entre zero e aquele inteiro. Né? Sendo que o,
o N não é incluso, né? O inteiro não é, o valor que você passa não é incluso. Então, bem simples de usar. Então, vamos lá, vamos usar lá só para a gente aprender a usar uma biblioteca diferente. Eu vou usar o autocomplete aqui para vocês observarem, né? Então, se eu fizer rend, observe aqui que o VS Code ele já sabe qual é o pacote. Então, quando eu apertar Enter aqui, ele vai importar. É, assim como a declaração de variáveis, o import também pode usar essa sintaxe. Então, cada linha aqui é um import. E aí, dentro desse rend, eu vou chamar a função lá int n. Né? Ela recebe o inteiro, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10. E essa função, ela retorna um valor que é um inteiro. Né? A gente ainda não viu isso aqui, mas relaxa. A gente vai aprender aí. Então, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de guess number, né? Sei lá, adivinhar qual é o número. E vou mandar imprimir. Então, eu vou usar aqui, eu vou usar o print aí. Vou usar o print ln só para mostrar aqui também. É possível usar o print ln passando valores, né? Então, eu posso colocar aqui o número gerado foi. E aí eu coloco uma vírgula e coloco a minha variável, né? Não tenho aqui os caracteres de formatação, é direto. Então ele aqui é como se ele concatenasse cada parâmetro na string, né? Então eu posso colocar outra coisa aqui. Pá, pá, pá. Tá, não vou colocar não para, enfim, acredite em mim. Então quando eu rodar esse programa, ele vai dizer o número gerado foi e vai mostrar qual foi o número é, que essa função pseudo-randômica aqui gerou. Então vamos lá rodar. O número gerado foi 1. Então, é, isso aqui é normal, vocês vão ver que ele faz uma espécie de cache aqui. Depois a gente vai ver como gerar isso de uma forma aleatória mesmo, né? Você precisa passar um seed, né? Mas a gente vai ver isso no outro momento, né? Para também a aula não ficar mais longa do que ela já está. Mas isso aqui gera um número aleatório, ele tá gerando sempre o mesmo porque a gente não informou o seed, né, que eu falei, né? Então, beleza. Então é isso, né? Aqui o último assunto da aula de hoje, né? Espero que tenham gostado. E aí, se gostou, dá aquela curtida, compartilha, deixa aí o comentário e ajuda aí o canal a ficar conhecido, né? Então agradeço e até o próximo vídeo. Valeu!